Abra comigo 1 João capítulo 3, versículo 8, a parte B do versículo. Essa semana, passando pela BR agora, essa semana, eu contemplei de uma boa parte da BR obras de feitiçarias. O que o diabo fazia oculto, agora está fazendo para todos verem. Satanás está tão aflito, está tão furioso contra nós, que tem dado sonhos proféticos aos irmãos da igreja. Tem dado sonho profético a mim. Porque o diabo, ele sabe o seu fim. Diga para quem está do lado assim: o diabo sabe o seu fim. Jesus está às portas. Para o arrebatamento da igreja do Senhor, Jesus está às portas. E o diabo, ele não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente, mas ele vê o mover dos anjos ao nosso favor. A fúria de Satanás contra nós é porque o dia dele está chegando, aleluia, e o nosso também de estar com o Senhor para sempre, para sermos arrebatados. Eu creio na igreja do Senhor ser arrebatado. As palmas para o Senhor, diga glória, eu creio. Mas se você falar para os crentes carnais, vão dizer: não, Senhor, espera mais um pouco aí, eu tenho muitas coisas para fazer aqui na terra ainda. Mas os espirituais compreendem que as coisas do Espírito são melhores do que as obras da carne. Sabemos que aquilo que está nos aguardando, esperando na glória, é muito maior do que isso aqui. A Bíblia nos fala, Paulo escrevendo, diz assim, me parece que é aos Coríntios, se me falha a memória, ele diz que os nossos olhos não viram, nem o nosso coração sentiu o que Deus tem preparado para os seus escolhidos. Diga glória a Deus. É coisa gloriosa. 1 João 3,8, a parte B, fala assim: para isto o Filho de Deus, ele se manifestou, para desfazer as obras do diabo, para desfazer a obra de Satanás. Uma das coisas que o diabo tem prevalecido contra muitas pessoas, e principalmente os crentes, é a distração. Nós podemos ter a nossa distração, podemos ter o nosso descanso, mas nunca negligenciar o Senhor. Nós nunca podemos negligenciar a oração, a leitura da palavra, a santificação do Senhor. Satanás, ele tem tentado, até no meio evangélico, até no meio das igrejas, a fazer que as igrejas trabalhem em campanhas e campanhas, e festas, e tire a atenção do povo para o principal, a buscar o Senhor em primeiro lugar, verdadeiramente. Diga verdadeiramente. Ele falou assim: verdadeiramente sereis os meus discípulos, se fizer o que eu mando. Jesus não disse: a minha casa será lugar de festa. Jesus não disse: a minha casa seria lugar de ensino. A minha casa é a casa de oração. É a casa de oração. Ele diz: a minha casa é uma casa para oração. Não é casa para diversão, não é casa para campanhas, não é casa de festa. Tem igreja que movimenta festa e festa todos os meses. O objetivo é ganhar almas? Amém. Mas se for para atrair crente de outras igrejas, está falido esse ministério. Nós trabalhamos para ganhar almas e não para tomar almas de ministérios de ninguém. A Bíblia nos revela e nos mostra que isto é pecado. Quando preocupamos com as coisas carnais, nós pecamos, porque devemos preocupar com aquilo que agrada a Deus. E o que agrada a Deus é fazer a sua obra com perfeição. As palmas para o Senhor. Creia. O que me chama a atenção neste versículo 3,8 é: para isso Jesus veio. Para quê? Para quê? Aí tem gente que fala que o diabo não existe, irmão. Tem crente de outras igrejas que fala: não fala do diabo não, lá na minha igreja não fala sobre o diabo não. Não, nós não aceitamos que fala do diabo na igreja. Mas o diabo está lá, incorporado em pessoas.
O maior engano que nós temos é não admitirmos que nós todos aqui precisamos de libertação. As pessoas precisam de libertação. Quando o irmão levanta contra outro na igreja, é porque ele tem um demônio que está escondido nele. Quando se há um levante contra o irmão, contra o ministério, quem está na frente é um demônio que está nessa pessoa. As obras das trevas têm trabalhado para destruir. Aí Jesus vem e quebra as obras do maligno. Para isto o Filho de Deus se manifestou nesta terra, para desfazer todo e qualquer tipo de obra contrária a mim e a você. As palmas para Ele, eu creio. Abra comigo o Salmo 91. Porque grande és tu. A Bíblia fala, no versículo de número 7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A minha pergunta é, por que muitos crentes estão sendo atingidos? Se a palavra de Deus é verdade e é fiel, o que está acontecendo com muitos? Estamos vendo crentes com medo do diabo. Estamos vendo crentes com medo de feitiçarias. Irmão, pode fazer a obra que quiser naquela porta, aqui dentro, se jogar aqui dentro, pode fazer o que quiser. Maior está comigo, com você que é fiel a Ele, do que estão com eles. As palmas para o Senhor. Pode fazer a obra que quiser. Tempo atrás entrou um pai de santo nessa igreja e falou que ia fechar a igreja. Pisou aqui dentro e esvaziou a igreja mesmo. Eu falei, Senhor, eu sei que o diabo tem poder, mas o Senhor tem mais do que ele. Então libere o teu povo, Senhor. E começou a igreja a encher novamente. Aquele homem nunca mais voltou na igreja. Depois da última manifestação que ele teve aqui, não voltou mais à igreja. Pai de santo. Desafiando a obra do Senhor aqui dentro, o diabo desafiando Deus aqui dentro, na casa do Senhor, e nós somos servos do Senhor, porque o bicho é descarado, ele incorpora, se transfigura em anjo de luz, para tentar nos destruir, mas maior está comigo e com você, do que estão com eles lá. As palmas para Jesus, diga eu creio. Tem 4 fatores que nós temos que entender. Eu já falei várias vezes neste templo sobre a oração. O diabo odeia o crente que ora. A oração que eu falo não é apenas aquela oração que você vem na igreja. Eu estou falando aquela oração você e Deus diária. A oração, ela traz a sua amizade íntima com Deus. Aí você pode dizer assim, eu conheço crentes que falam assim, pastor, eu não sei orar. Isso é mentira, irmão. Você sabe falar com Deus? Sei. Então não precisa de preocupar como orar. Fale com Deus. Quando você fala com Deus, você se comunica com Ele, automaticamente Ele se manifestará a você pela pessoa do Espírito Santo. Manifestação da pessoa do Espírito Santo. Quando você fala com Deus em oração, o Senhor escuta a sua oração. Pode não te atender imediatamente muitas coisas, mas o tempo de Deus e a hora pertence a Ele seja a glória, a honra e toda a adoração. Diga glória. Uma arma que o diabo não gosta que você tem contra ele é a oração. Quando você ora a Deus, se humilha para Deus, o diabo fica furioso. Quando você ora em línguas, o diabo tampa, quando está incorporado em alguém, tampa o ouvido. Quantas manifestações ele tampava o ouvido que eu falava em línguas? Tampava o ouvido. Ele não gosta que você ore em línguas, ele não gosta que você ora, ele não gosta que você busque a Deus, e vai tentar de todas as formas desanimar você. Ele tem feito isso com muitas pessoas na igreja, de desanimar as pessoas, e Deus dá permissão para isso. Deus deixa para ver até onde vai cada um de nós. Deus está olhando em cada um de nós a nossa responsabilidade com Ele, porque Ele dá corda, Ele fisga o peixe e dá linha, mas quando Ele puxa, puxa uma vez só.
Deus sempre falará uma vez só com você. Preste atenção nisso. Como ele disse a Moisés uma vez. Ele disse: falai a rocha, Moisés. E Moisés não falou, Moisés agrediu a rocha com a vara 2 vezes. O Senhor não mandou fazer isso. Quando Moisés desobedece a Deus, tudo bem, o milagre acontece, diga aleluia. Deus atende o milagre? Atende, irmão, a consequência é nossa. Lá na frente, quando Moisés vê a terra de Canaã, que ele vai entrar nela, o Senhor falou: opa, está vendo a terra? Tô, Senhor, mas você não vai entrar, você vai morrer antes de entrar nela. Você vai ver, porque eu sou Deus que prometo e cumpro, mas você não entra nela. Vai ser salvo? Sim. Vai entrar na terra que eu prometi para comer as uvas grandes, tem lá? Você não vai comer, você vai só enxergar. Por quê? Você me desobedeceu nas águas de Meribá. A Bíblia está nos mostrando que Deus fala uma vez só. E Deus tem falado com essa igreja em várias formas, de várias maneiras. Está falando e muitos não estão dando ouvidos à voz do Espírito. O meu desafio é: ou eu sou profeta ou eu não sou aqui em cima. Ou Deus está mandando falar para você, ou a carne me usou para falar. Mas o que é do Senhor vai se cumprir aqui. O que é projeto dele, o que ele mandou dizer vai acontecer. Então não despreze a voz do Espírito Santo que tem dito a você. A Bíblia fala: ouça o que, em Apocalipse, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está revelando. Ele quer de nós a oração diária. Diga: oração de fortalecimento nele. Diga: glória. Segundo ponto, o Senhor quer de nós a busca pela sua palavra. Todas as vezes que o diabo me atacou, eu usei contra o diabo a palavra de Deus. Ele tentou colocar algum desânimo na minha vida. Eu falei: maior está comigo do que estão com vocês. Eu usei a palavra de Deus contra ele. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Vocês serão derrotados, mas nós não seremos atingidos. Diga glória. Todas as vezes que o inimigo te desafiar, você vai usar a palavra de Deus contra ele. Está escrito. Quando alguém virar para você e falar assim: você não vai vencer, você fala: em nome de Jesus, está escrito que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. As palmas para ele. E quanto maior será a opressão contra você, será a unção de Deus maior. O diabo ataca mais quem busca mais. O diabo luta mais com quem dá mais fruto. Quando tudo é fácil, quando as obras são fáceis, são poucos milagres. Mas quando a opressão é forte, o ataque, o levante, e vem sonhos, e vem ataque do diabo para tentar te derrotar, é porque grandes coisas vai acontecer por mim e por você que está aqui. Diga glória a Deus. Eu tomo posse nesta noite. Bata as palmas para ele. Repete comigo: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Diga assim: mas eu não serei atingido. Diga aleluia. Diga assim: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Os ímpios terão a recompensa deles, porque se o Senhor não está com eles, eles terão problemas. Se o Senhor está conosco, nós não teremos problemas. O Senhor nos livrará, dará o escape a nós. Creia nessa promessa, irmão. Diga aleluia. Somente com os teus olhos você vai olhar e ver a recompensa daqueles que levantaram contra você, daqueles que têm falado mal de você. Diga aleluia. Porque tu, ó Senhor, com letra maiúscula, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda. Diga aleluia. As palmas. Vamos para o Salmo 13. Eu quero trazer uma revelação aqui do Senhor para você. Eu comecei a observar Davi no Salmo 13. Olha que Davi desanimado. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto?
Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando te exaltará sobre mim o meu inimigo, Senhor? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus, alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará futuro. Davi, quando está fazendo o Salmo 13, meu irmão, escrevendo, louvando o Salmo 13 aqui, ele está numa prova, que ele falou, o Senhor me alegrará. Ele estava triste, Davi estava angustiado, Davi estava orando e Deus não estava respondendo nada para ele, diga aleluia. Mas será que o Salmo 13 para o 23 tem diferença? Abre o 23 comigo. Não pode ser o mesmo Davi. Não, eu estou achando que é o segundo Davi, era o filho dele, não era possível. Eu acho que não era Davi, porque não pode o Davi 13 ser o Davi 23. Como é que esse camarada em 10 salmos muda de ideia? Como é que ele fica mais forte na fé? Sabe por quê? Porque todos nós, quando estamos dentro de um deserto, nós amadurecemos. E Deus quer fazer de nós o que Ele quer fazer. Deus quer utilizar de nós o que Ele quer utilizar. Nós somos servos. O servo não sabe o que faz ao seu Senhor. Quem é servo tem que submeter a Ele, fazer o que Ele quer, não o que nós queremos. Olha, tinha tanta coisa que eu tinha vontade de fazer, mas o Senhor não falou, não posso fazer. Tem tanta coisa na carne que eu queria tomar decisões na minha vida, mas não posso, o Senhor não falou. Então essa obediência, Deus sempre testará você, para ver o limite da sua fé, se você é fiel ou não a Ele. E Davi era fiel a Deus. Não se encontra um homem na Bíblia, tirando Jesus fora, porque já era 100% Deus, 100% homem, sendo 100% fiel ao Deus, porque ele era o próprio Deus, mas tirando em forma de homem, não tinha homem fiel mais do que Davi, porque ele era o homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia nos fala agora no Salmo 23, nem achei que era o mesmo Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse sobre o vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, diga aleluia. Ele fala ainda: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias ou para sempre. Diga aleluia. As palmas para Ele. Falei: Senhor, não era o mesmo Davi. Não pode o homem mudar assim, Senhor. O Espírito Santo falou: meu espírito, há momento de você estar angustiado, muito. É neste momento que Satanás está te observando para te destruir. É o momento que muitos pegam uma arma e dão um tiro no ouvido. É o momento que muitos acham que a sua vida, o final foi aquilo, e tomam decisões que destroem a sua alma. É neste momento que você tem que parar e falar assim: nada está perdido aquele que crê no Senhor. Aquele que permanece no Senhor, o Senhor honrará. Aquele que serve a meu Pai o honrará. Diga: creia nisto. Há o dia do teste, há o dia da prova, há o dia do deserto, mas também é o dia de celebração da vitória. Diga glória. Diga creia. A Bíblia nos fala, voltando para o texto, foi para isso que Jesus veio à terra, para desfazer as obras do diabo. Quando Deus criou o primeiro homem chamado Adão,
Deus deu autoridade a Adão e Adão vacilou. Quando Adão falha com Deus, Adão pegou a chave de Deus, das obras de Deus na terra, e o Senhor disse a ele: tudo que você colocar o nome, isso chamará Adão. Adão, eu vejo em você agora uma chave de vitória para a terra, para que os homens entendam que eu fiz você para ser conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus fez o homem, Ele fala: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Deus fala no plural: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Diga aleluia. E ali, quando Deus viu Adão quieto no canto, sem ninguém, Deus falou: precisa fazer algo que o ajude, uma companheira para ajudar. E Deus dá um sono ali, tira da costela e faz a mulher para ele. E ambos viviam em paz, até o dia que desobedeceram a Deus. A Bíblia diz lá em Romanos 5 que o primeiro homem falhou. O primeiro Adão falhou. E veio o segundo Adão e consertou Adão. O segundo Adão representa Jesus. O primeiro Adão pega a chave de Deus e entrega para o diabo. Ele acredita mais no que o diabo disse com sua mulher do que Deus prometeu a ele. Então o primeiro Adão falhou, e todos que vieram depois de Adão erraram e pecaram diante de Deus. E é tanto que Romanos também nos fala, se não me falha a memória, capítulo 6 em diante, ou 5:23 ou 6:23, me fugiu agora, acho que é 6:23, me ajude aí. Diz que nos revela que o homem, quando ele falha com Deus, traz a morte sobre si. O homem não foi criado para morrer, mas para viver eternamente diante de Deus. Mas quando ele peca com Deus, o homem perde esse livre acesso. Acho que é João 5:23, se não me falha a memória. Pelo salário do pecado, o pecado é a morte. Entra para nós aí. E a Bíblia nos revela e nos fala agora, através da falha do primeiro Adão, a Bíblia fala que o segundo Adão vem para consertar o que o primeiro Adão fez errado. É por isso que fala: por isso o Filho de Deus veio para desfazer aquilo que o diabo fez na vida de Adão em diante. Quando Jesus vem, Ele desfaz as obras de Satanás, porque o plano de Deus tinha que ser perfeito, o plano de Deus não podia ter falhas. E a Bíblia nos fala, sim, Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Obrigado, irmã, até aí. Então a Bíblia nos fala e nos revela agora que quando Jesus vem, Ele vem para desfazer tudo aquilo que Satanás armou contra Adão em diante. Diga aleluia. A Bíblia nos fala que quando chega em Mateus capítulo 4, Satanás fala: se tu és o Filho de Deus, transforme aquelas rochas, aquelas pedras em pães. Ele não sabia ali totalmente que Jesus era o Senhor. Então ele fala: se tu és o Filho de Deus, transforme aquelas pedras em pães. Eu sei que tu está com fome. Se tu és o Filho de Deus, sobe aquele pináculo do templo, 70 metros de altura, e se jogue de lá, porque a Bíblia diz que tem os anjos que vão te ajudar. Se tu és o Filho de Deus. Ele fala a terceira vez: se tu és o Filho de Deus, darei todo este reino do mundo para você, para adorar a mim. E olha, tudo foi entregue a mim, e você vai me adorar, prostrado me adorar, tudo será teu. Jesus repreende Satanás na palavra. Diga aleluia. Então ele falou 3 vezes: se tu és o Filho de Deus. O diabo sabia que o Messias vinha, não sabia que era Jesus o Nazareno. E a Bíblia nos fala que quando João Batista está batizando, chamando quase toda, 99% das pessoas de raça de víbora, mas quando chega em Jesus, ele falou: esse aí não é víbora, não é cobra, não é serpente, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus de Nazaré. As palmas para ele, e ele conserta. Ninguém na história expulsou demônios a não ser Jesus. No Velho Testamento, quando tocava a harpa Davi, o espírito mal da parte do Senhor Deus saía de Saul, mas não tinha manifestação satânica. Não aparecia ninguém com as mãos assim, com a garra para trás. Só quando Jesus chega, ele desfaz a obra do diabo. Pode observar no Velho Testamento, me fala uma parte que tem uma pessoa com o olho virado, endemoniada.
Só acontece quando o Filho de Deus vem para desfazer as obras do diabo. E quando Jesus vem, Ele fala: em meu nome vocês expulsarão demônios, curarão os enfermos e levarão o meu evangelho para frente. Aleluia! As palmas para Ele. Só Ele tem poder. Eu faço o desafio a qualquer religioso da face da terra para você expulsar em seu nome demônio. Qualquer santo que você tem, eu desafio você, aquela imagem de escultura, você pedir para o demônio sair de alguém, se ele vai sair. Eu desafio qualquer religioso em outro nome, de mulher ou de homens, se o demônio sai. Ele só sai no nome de Jesus. Então quando Jesus chega, os demônios manifestam, porque lá atrás não manifestava demônio, só aparece com ele, ele começa a curar e libertar os opressos. É por isso que verdadeiramente ele veio para desfazer as obras do diabo. As palmas para o Senhor, diga aleluia. Fala para quem está assim: Jesus é Jesus, sem ele nada é feito. A luta pode estar difícil, você pode estar pensando o que você quiser pensar, mas Jesus é o seu Senhor e basta. A sua graça me basta. As palmas para Ele, diga glória. Toda glória. Coloque de pé comigo. Toda glória